Olá, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã no Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que liberta, a palavra de Deus é tudo. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Conheça a Bíblia, conheça as histórias bíblicas, aprenda a conhecer a palavra, a se alimentar da palavra, aprenda com as histórias bíblicas a sua maneira de viver, como você conhecer a Deus, você adorar a Deus na palavra de Deus. Conheça a palavra. Meu amado irmão, minha amada irmã, o rei Davi, grande rei de Israel, segundo rei de Israel. Davi, ele teve a sua primeira esposa, se chamava Mical, ou Micol, dependendo da tradução bíblica. E um dia, diz a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 6, que a Arca da Aliança foi trazida a Jerusalém. Porque a Arca da Aliança ficou um bom tempo na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Aio e Oza. E a arca foi trazida até Jerusalém. E diz a Bíblia aqui no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, que a arca sendo trazida foi motivo de muita alegria. Muitos animais eram sacrificados, muitos bois, e Davi dançava, Davi pulava, Davi dançava na presença de Deus. Ele cantava, ele pulava, ele exultava na presença de Deus. Porque a arca representava Deus. Não era Deus, claro, mas era um sinal da presença de Deus. Por isso nós temos sinais na igreja. Sinais que representam, que lembram, que simbolizam Deus. Diz a palavra de Deus que quando Davi chegou a Jerusalém, dançando e pulando, Micol, ou Mical, esposa de Davi, Mical era filha de Saul, do primeiro rei de Israel. E ela casou com Davi. Diz a palavra de Deus que Davi dançava, pulava na frente da arca, enfim. E Mical, ou Micol, ela desprezou Davi. Ela zombou de Davi. Ela desprezou Davi. E ela criticou Davi, porque Davi estava dançando e pulando, exultando de alegria, dançando na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi deu uma resposta a Mical, ou Micol, que deve ser a minha resposta e a sua. Ele respondeu: foi diante do Senhor que dancei, diante do Senhor que me escolheu. E agora, falando diretamente para Mical, e me preferiu a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixarei ainda mais, e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste. Porque Mical estava criticando Davi. Olha, você dançando aí dessa maneira desonrada, você diante dos escravos, das escravas. E ele responde para ela: foi diante do Senhor que eu dancei, do Senhor que escolheu a mim e não escolheu você. E desprezou a sua família, desprezou seu pai. Então diz a palavra de Deus que Davi continuou dançando na presença de Deus. Dance na presença de Deus. Louve a Deus. É maravilhoso louvar o Senhor. É maravilhoso louvar esse Deus maravilhoso, tremendo. É maravilhoso, a gente se alegra. Eu fico alegre na presença dEle. Se alegre também na presença dEle, porque Ele é bom. Deus é bom. E vale a pena dançar na presença dEle, como Davi dançou na presença dEle. Vale a pena você se alegrar, seja alegre, seja feliz. A igreja tem que ser uma igreja alegre, uma igreja feliz. A Eucaristia, a ceia do Senhor, o culto a Deus deve ser algo para cima, algo que as pessoas entram cabisbaixas, destruídas e saem da igreja felizes, cantando. Eu fico tão feliz quando eu celebro a Eucaristia e vejo aquela multidão saindo da igreja, cantando ainda os louvores, louvando a Deus, cantando, como Davi, dancemos na presença de Deus. Algumas pessoas acham que dançar
na presença de Deus é falta de respeito. Falta de respeito é quando uma pessoa não tem um coração convertido. Falta de respeito é quando a pessoa ouve o Evangelho e o Evangelho entra por aqui e sai por aqui. Isto sim é falta de respeito. Dançar não. Dance na presença de Deus como Davi. Lembramos que Mical zombou de Davi. Mas Davi continuava dançando, louvando e bendizendo ao Senhor. Por isso, meu amado, minha amada, louve a Deus, glorifique a Deus, seja feliz, seja uma pessoa de bem com a vida. Não deixe que o demônio roube a sua alegria. Não deixe que o demônio roube a sua alegria de viver. Não deixe que o demônio roube a sua alegria de servir ao Senhor. Não permita que o diabo vença. Ele sim tem que ficar triste. Você não. Você tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, como Davi. Então faça a sua escolha. Davi ou Mical? Davi, que louva, que bendiz, que glorifica, ou Mical, que ficava reclamando, zombando? Deus abençoe, Deus abençoe. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Irmãos, vamos para o Evangelho, na alegria do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem seguir. Pois como relâmpago, reluzindo de uma extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, é a grande pergunta que nós fazemos também. E o reino de Deus? Quando, por fim, o reino de Deus, Jesus virá com toda a sua glória para fazer com que o reino de Deus aconteça definitivamente. E Jesus disse, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, porque ele estava falando para os fariseus. E os fariseus, vamos entender isso, na época, a Palestina, Israel, naquela região de Israel, era uma colônia do Império Romano. E os fariseus, os saduceus, os zelotes, enfim, todos eles esperavam que o Messias viria para destruir o Império Romano, destruir o imperador, para fazer com que Israel se tornasse a nação mais poderosa. O povo de Israel se tornasse o povo mais poderoso. Por isso que Jesus diz, olha, não esperem que o reino de Deus venha ostensivamente, ostentando, com grande estardalhaço, grande barulho, né? Destruindo os inimigos, destruindo o Império Romano, destruindo o imperador romano. Não. O reino de Deus, Jesus diz, falando para os fariseus, é claro, irmãos, nós hoje esperamos o reino de Deus de maneira diferente. A segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda, sim, será ostensivamente. Porque o Senhor, ao som da trombeta celestial, imagina, uma trombeta será tocada, o arcanjo tocará a trombeta, como está na carta aos Tessalonicenses, e o Filho de Deus descerá com grande poder e majestade. Os anjos virão antecipando aquele cortejo. Será um dia maravilhoso, tremendo, da volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo, sim, será ostensiva. Será com barulho, será com pompa, será com honras, com toque do trompete, toque da trombeta celestial, os anjos cantando. Imagina aquele cortejo dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dominações, potestades. Será uma coisa tremenda. Mas ele fala, a primeira vinda do reino, na pessoa de Jesus, não será ostensiva. Não foi ostensiva, não foi barulhenta. Jesus nasceu em Belém,
numa noite fria, de uma mulher pobre, né? De um homem carpinteiro, embora José é pai adotivo de Jesus, Maria é mãe legítima, José não, mas ele veio pobre, simples, tranquilo, foi adorado primeiro pelos pastores, depois pelos magos, primeiro pelos pastores. Na mesma noite ele foi adorado pelos pastores que estavam ali perto. Depois, meses, talvez até anos, os magos chegaram e adoraram a ele, reconheceram a ele. Então Jesus diz, olha, o reino de Deus não virá ostensivamente, nem vai lá, está lá, ele está aqui. Não, o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Jesus Cristo, é nele que se realiza a plenitude do reino de Deus. Porque ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E depois ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. Então dirão, está ali, está aqui. E ele diz, não sigam essas pessoas que dizem que o Filho do Homem, Jesus, está ali, está acolá, chegou, está vindo. Irmãos, eu não posso, de maneira alguma, colocar datas para a volta de Jesus, como alguns fazem. Isso é um absurdo, porque em Marcos capítulo 13, ele diz que ninguém sabe o dia da volta do Filho do Homem. Então, irmãos queridos, Jesus está falando para os fariseus que o reino de Deus, eles, os fariseus, esperavam que o reino de Deus, ou seja, o reino de justiça, mas qual justiça? Tornar Israel a nação mais poderosa do mundo e destruir o Império Romano. Jesus falou, o reino de Deus não virá dessa maneira, ostensivamente. O reino de Deus virá tranquilamente, porque Jesus, é nele que se realiza a plenitude do reino, porque ele, Jesus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amado irmão, minha amada irmã, preparemo-nos para a volta de Jesus. Ele voltará. Um dia, Jesus voltará cheio de glória e majestade, cheio de poder e majestade. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, quando diz que Jesus voltará com grande alarido, os anjos estarão aqui. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor Jesus descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.